fundos imobiliários, tá? Tiveram uma alta muito boa, 2018, 19, depois uma queda que vem caindo e caindo. Será que já chegou no fundo do poço? Ou ainda tem mais para cair? Tem mais para cavar nesse poço aí? Pois é, para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu trouxe o Daniel Takassi, que é lá da Telos, e ele vai falar um pouquinho mais sobre o setor, tanto sobre o que aconteceu, o que acontece e perspectivas do que vai acontecer no mercado de fundos imobiliários. Para você aí ter uma ideia, pô, será que vale a pena investir? Será que ainda vai cair mais? Será que tem oportunidade nesse mercado? Para você entender, antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e aí você acompanha a entrevista logo depois da vinheta. Estamos aqui com o Daniel Takassi. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Fabrício. Prazer estar aqui. Prazer é nosso te receber. Daniel, que é sócio responsável pelo uso misto e corporativo na Telos. Daniel, a gente vai falar bastante sobre fundos imobiliários, tá? O tema que a gente vai abordar bastante aqui. E a gente viu um tempo atrás, em 2018, 2019, que esse mercado ele deu um boom com novos investidores entrando, o pessoal se interessando muito, principalmente pelos dividendos, era o que o pequeno investidor mais buscava, pelo menos na época. Né? Só que esse cenário ele foi revertido nos últimos 3 anos, parece. Aquela alta do mercado, tiveram mais investidores entrando, né, ao longo desse tempo, mas os fundos imobiliários que tinham uma grande valorização começaram a não ter, o mercado começou a cair bastante, e a pergunta hoje que fica é se já chegamos no fundo do poço, né? O que acontece com os fundos imobiliários? Por que deu essa reversão também? E o que está acontecendo com o mercado como um todo? Bom, na verdade, é uma análise que você não pode generalizar, né? Acho que depende do segmento, né? Existiram épocas, né? Desde esse boom do crescimento da queda da taxa de juros, né? Antes da inversão do ciclo. Então, a gente não consegue generalizar. Acho que a gente pode fazer uma análise de fases, né? Desses momentos de ciclo. Acho que teve depois a gente foi atingido pela pandemia também, que também trouxe mais um desafio adicional aí para o mercado, principalmente o mercado de FIIs. Então, existiu um momento em que até um pouco mais recente agora, que os fundos de logística estavam sobressaindo, e aí agora a gente também teve a questão das crises das varejistas, que também colocou um pouco de dificuldade, né, em relação à perspectiva de investimento e de retorno em relação às grandes varejistas, o e-commerce, né? E agora a gente também está num momento um pouco particular agora em relação ao que está acontecendo lá fora, principalmente, né? Com a crise dos bancos, acho que é difícil não falar do que está acontecendo lá fora, que reflete muito no que a gente faz aqui, né? Uhum. A gente ainda está num momento de cautela para entender um pouco quais vão ser os reflexos disso tudo aqui nos FIIs. Mas, assim, a gente já passou pelos ciclos, né? Acho que a questão do aumento da taxa de juros, a gente está num momento diferente do que os Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que a gente está mais próximo de um início de inversão de ciclo do que nos Estados Unidos, mas isso depende um pouco do governo, depende um pouco das expectativas que a gente tem na economia também. Mas, enfim, acho que para os gestores, para os investidores, para os cotistas, acho que é um momento de resguardo, de cautela. Acho que o investimento deve ser feito com muito estudo, né, com muita análise dos FIIs, dos gestores, dos bons ativos. Acho que existe muita coisa boa ainda que pode ser investida, coisas que estão muito baratas em comparação com outros tipos de investimento, mas acho que é um momento de cautela, acho que no mercado como um todo hoje. Certo. Dentro dos setores, você comentou, não dá para generalizar. Realmente não dá, né? Tem vários setores dentro do setor de fundos imobiliários, mas quais foram os mais afetados e quais não foram afetados, ou se foram, foram bem pouco afetados? Eu acho que o segmento de shoppings foi muito afetado, Uhum. principalmente na época que se somou também a questão da pandemia. O setor de escritórios também, com o advento do home office, teve um
uma parcela boa de reflexo nos FIIs de escritórios. E mais recentemente o de log, né? O de papel ele se manteve resiliente, mas acho que todos hoje estão sofrendo um pouco em relação à renda fixa, né? Com a taxa alta, é um desafio em geral, mas eu acho que o segmento de logística ele foi um pouco mais resiliente, né? Ao longo desse ciclo, só agora mais recentemente que ele sofreu um pouco mais. E também, na minha visão, o segmento AAA também. O segmento AAA, ele foi mais resiliente do que os outros segmentos de escritórios, por exemplo, porque o mercado é cíclico e a gente enxerga já uma inversão de ciclo ali, Faria Lima, AAA, não tem espaço, não tem escritório, os preços estão subindo, então para esse tipo de ativo, a gente entende que ele resistiu mais perante os outros os segmentos de FIIs. Certo. E você comentou um pouquinho da crise lá nos Estados Unidos, né? A gente vê tanto lá quanto mais recentemente o Credit Suisse foi vendido, né? E ele administrava alguns fundos imobiliários aqui. A gente viu que no passado, quando ele teve um certo momento de instabilidade também, teve problemas na gestão, os fundos aqui eles acabaram tendo também impacto, né? Eles acabaram tendo uma resposta negativa a isso. Como você vê, ou se existe algum impacto, mas como você vê o impacto disso, da venda do Credit Suisse nos fundos imobiliários que ele administrava? Acho que especificamente em relação a isso, acho que a gestão do CS ela sempre foi muito boa. A gente conhece as pessoas que estão lá, a gente conhece o Augusto, conhece todos ali. Eu acho que não tem muita relação o que acontece com o banco lá fora com a gestão que toca os FIIs aqui no Brasil. Acho que totalmente diferente, é uma gestão séria, acho que eles são comprometidos e, enfim, não vejo muitos reflexos, a não ser uma nova, como o UBS agora está fazendo essa aquisição, não sei, acredito eu que eles devam manter as coisas rodando como sempre rodaram aqui em relação à gestão dos FIIs, do CS. Certo. E com esse ciclo de alta de juros, a gente não pode dizer que está no fim, né? A gente vai ter reunião do Copom em breve aí, a gente não pode ver que está no fim, mas a gente vê que já está muito mais perto do fim do que do começo, né? Quais são as expectativas agora do mercado de fundo imobiliário para essa nova fase, né? O que a gente pode esperar, tanto de positivo quanto de negativo? O que pode acontecer? Não, exatamente. A gente tem essa semana agora, acho que quarta-feira, a reunião do Copom e também do Fed. Não acho que vai ser dessa vez que vai reduzir, mas se sinalizarem uma redução no futuro próximo, acredito eu que a gente possa ter alguma melhora no setor. O que a gente tem feito? Acho que um pouco do que todos têm feito, né, tem sido um período mais difícil, sem janelas de captação ou poucas captações, poucas aquisições, poucas vendas. Eu acho que é um trabalho que todos têm feito de arrumar casa, tentar gerar um pouco de ganho de capital, encontrar os melhores ativos que possam, de repente, gerar esse ganho, reciclar o capital, encontrar oportunidades. Acho que foi um momento de também de crescimento dos veículos e também resiliência de alguns deles, né? Acho que foi um movimento natural de mercado de absorção, mudança de gestão. Alguns fundos deixaram de existir, outros cresceram. Então, acho que é saudável para o mercado tudo isso, né? Porque você vai separando as gestoras, os ativos e vai sobrando aquilo que realmente gera mais valor para os cotistas, né? Acho que é esse trabalho que a gente fez, no nosso caso, no TEP. A gente está com uma vacância muito baixa hoje, em torno de 6% do fundo de vacância. A gente Uhum. chegou a ter 22% de vacância mais ou menos no ápice da pandemia, no final de 2020. Existem prédios como Passarela que praticamente a gente trocou o prédio inteiro de inquilinos. Enfim, foram momentos difíceis que a gente passou de resiliência, mas acho que a tese do nosso fundo, no caso, se provou
correta, né? Bons ativos, muito bem localizados, com potencial de crescimento e de possibilidade de valor agregado, né? Em relação a retrofit, em relação à gestão comercial, em relação a melhorias para os inquilinos. Tudo que a gente tem feito no TEP, eu acho que tem gerado os frutos. Infelizmente, a gente não conseguiu crescer o fundo quanto a gente gostaria, né? Mas ele tem Uhum. um tamanho saudável, tem um patrimônio acima de, um PL acima de 400 milhões. É um fundo que foi bem resiliente nesse mercado. Então, acho que o que todos têm feito, acho que é um pouco disso, um pouco de buscar formas de ter a gestão ativa, né? Fazer a gestão ativa, que no nosso caso ali levar essa vacância, se possível, para zero e continuar com as melhorias que a gente tem feito aos prédios, as reformas, as melhorias. No Passarelli, a gente está entregando o último elevador, o elevador adicional que a gente colocou no prédio, melhorias de acesso, melhorias de lobby, café, serviços. Uhum. E no final do dia agregar valor, agregar aluguel, né, do portfólio, contratos mais robustos, mais longos, com bons inquilinos. Acho que é isso que a gente tem feito aqui, tentando estar preparado também no momento certo para novas ofertas. A gente trabalhando as dívidas, né? Acho que é algo que é Uhum. importante de mencionar. A gente tem dívida, Sim. o nosso fundo é uma dívida mais baixa, mas a gente tem. Estamos trabalhando uma venda de um ativo agora que a gente já tinha soltado um fato relevante, que a gente está concluindo a operação aí nos próximos 30 para 45 dias Uhum. e deixando a casa em ordem. Acho que essa é a mensagem que, pelo menos do nosso lado, e acho que eu acredito eu que os outros fundos têm feito também. Sim. Tem alguma outra grande mudança que vocês fizeram? Algum outro setor que vocês pretendem desenvolver do fundo imobiliário de vocês? Pensando nesse cenário que a gente está passando agora? A gente tem trabalhado pipe, mas a Uhum. gente tem trabalhado pipe mais objetivo nas regiões mais nobres, né? Então, algum ativo novo através de recursos de reciclagem de capital, a gente deve estar buscando, obviamente, regiões como Faria Lima ou Paulista, não deve fugir muito disso. Uma nova aquisição do fundo, por exemplo, ou possibilidade de aumento de participação dos próprios prédios do fundo que a gente já faz a gestão. Então, não vai fugir muito disso. Acho que num momento como esse, a gente tem que focar na tese do fundo, que é a localização dos ativos. Certo. E para o investidor pequeno porte, né? A gente olhando o outro lado, que foi aquele cara que começou ali em 2018, 2019 a investir, que até agora vem aumentando, né, ano a ano, um pouquinho mais modestamente a sua participação ali em fundos imobiliários. O que essa pessoa tem que olhar e se preocupar quando ela vai começar a investir em fundos imobiliários? O que deve trazer otimismo para os próximos capítulos desse mercado e o que essa pessoa tem que tomar cuidado? Bom, antes de mais nada, acho que é importante só comentar que as pessoas elas devem estudar muito o mercado, né? Acho que essa é a principal mensagem. Como qualquer tipo de investimento, você não pode ir no efeito manada, tem que estudar o gestor, o ativo, a renda. No nosso caso específico de escritórios, a localização dos ativos, que é o principal, que a gente sempre reforça no portfólio, a alavancagem do fundo, que a gente comentou um pouco, o custo da dívida, quem é o gestor, acho que isso também é muito importante, acho que eu não sei se todos acompanham no detalhe o que cada gestor faz, de onde vem, para onde vai, qual é a vacância do portfólio, do histórico, de FIIs desse gestor, preço médio de aluguel, e também acho que um plus, hoje, para quem está olhando o mercado, que já foi muito comentado, né, mas sempre é importante ressaltar o quanto está descontado, né? Uhum. Acho que o valor patrimonial versus o que está sendo tradado no secundário é muito grande ainda. No nosso fundo é muito grande, em outros fundos ainda é muito grande. Eu acho que ainda existe essa oportunidade para quem não precisa de renda a curto prazo, que acredita no longo prazo, que sempre foi a tese do nosso fundo, esse ganho de capital através de reciclagem. Acho que é uma excelente oportunidade, porque os fundos ainda em geral estão muito descontados, muito Uhum. descontados. Sim. E aí quando a gente olha fundos de tijolo, né, tem essa diferença, os fundos de papel também.
Qual dos dois, nesse cenário mais de instabilidade, falando em instabilidade global, né? Qual dos dois deve levantar um pouquinho mais de. Não, não vou colocar suspeita, mas deixar o investidor com um pouco mais de preocupação, receio, tem uma chance maior de não entregar bons resultados. Então, hoje a gente não tem nenhum fundo de papel aqui na casa, né? Acho que até é Uhum, uma estratégia nossa a gente ter um veículo de papel, um veículo de dívida também. Mas a gente enxerga que no curto prazo, acho que os fundos de papel ainda têm entregue resultados. Existem alguns, que eu comentei já, né? Você precisa se cercar dos estudos e entender o que cada um tem dentro, né? Qual é a dívida, qual é o credor, enfim, não só apenas escolher o resultado do passado desses fundos e investir. Mas acho que no longo prazo, acho que os FIIs de tijolo, acho que eles mostram um pouco mais de resiliência, a meu ver, porque não apenas o ciclo econômico, mas o ciclo de escritórios, né? Como eu comentei, ele já tem uma inversão de curva em mercado prime, como Faria Lima, e uhum, isso se alastra para os outros submercados de escritórios com o tempo. Então, tirando algumas anomalias, como o mercado do Shuk Zaidan, que teve uma super oferta, muitos escritórios entregues ao mesmo tempo, a gente enxerga em outros submercados um reflexo inicial já do que tem acontecido na Faria Lima e uma retomada do lado do proprietário, né, dono do prédio, em alguns casos, e conforme o ciclo anda, isso vai revertendo para os outros submercados. Então, é o ciclo do escritório natural, e a gente uhum. acredita que já está acontecendo essa inversão de ciclo. Então, no longo prazo, a gente enxerga que é uma oportunidade interessante para quem entende e acredita no mercado de escritórios. Certo. E olhando para o mercado de fundos imobiliários no Brasil como um todo, né, a gente tem a mania muito de comparar nossa estrutura financeira, o nosso mercado aqui de capitais, com outros países, né, principalmente Estados Unidos, que é o maior, né, do mundo, e lá o mercado de fundo imobiliário também é bem desenvolvido, né. Agora, olhando o Brasil em relação a outros países, outras economias também, o quão distante a gente está e será que a gente pode algum dia chegar próximo dessa mesma estrutura, ou pelo menos o mesmo tamanho de mercado, claro, respeitando as proporcionalidades, né, econômicas de cada país. É possível chegar? E existe comparando com os Estados Unidos, existe uma diferença muito grande, né, de econômica, né, entre os países, mas colocando um pouco isso de lado, há uma diferença absurda do quanto é possível crescer no mercado aqui no Brasil. É um mercado muito incipiente, muito recente. A gente atingiu 2 milhões de cotistas aí no começo do ano, né? E quando a gente fez o IPO do nosso fundo, acho que era em torno de 650 mil cotistas por aí no final de 19. Então, tem sido um crescimento grande, né? Mas comparado com os Estados Unidos, eu estava lendo esses dias, acho que lá são quase 45% da população americana investe em FIIs, dá mais de 150 milhões de pessoas, então para 2 milhões aqui no Brasil é uma diferença brutal, né? Mas é outra cultura, é outra renda per capita, é outra economia, mas eu acho que a gente tem um espaço enorme para crescer. O nosso mercado é muito recente, ele, com essa queda 2018, 2019, teve um boom aí, né? É muito recente o crescimento dos FIIs aqui no Brasil, das gestoras, dos investidores, então tem um espaço muito grande para crescer. A gente só precisa ter uma sinalização no macro aí que permita, né? Porque acho que existem muitos bons gestores e ativos ainda disponíveis no mercado para crescer e também segmentos de FIIs também, muitos segmentos até pouco explorados. A gente acredita que a gente possa também crescer um pouco também nesses outros segmentos dentro dos FIIs. Ótimo. Bom, e você comentou bastante sobre a parte do estudo, principalmente para o investidor
pessoa física, né, o cara que está começando ali agora, dele estudar, se preocupar em conhecer a análise, conhecer o gestor, conhecer um pouco mais sobre o mercado, mas o que você diria, o que você recomenda para esse investidor além do estudo? O que ele deve fazer agora se ele quiser se expor aos fundos imobiliários? É, eu acho que entender um pouco esse ciclo, né, para poder estar preparado na hora certa para investir, né? Eu acho que existem fundos, por exemplo, eu vou dar um exemplo específico aqui, em relação a fundos de saúde, a gente vê muito pouco FIIs que investem em ativos locados para hospitais, por exemplo. Acho que isso é algo que deve mudar ao longo dos anos, conforme a economia permita, né? E novos fundos venham ao mercado. É uma das nossas estratégias aqui dentro da casa e requer também uma análise profunda do mercado de saúde, dos players, do potencial crescimento desse mercado e no final dos inquilinos, né? Porque acho que o grande desafio é ter os bons credores aqui, no caso, ou locatários de longo prazo, para contratos atípicos, que acho que seria um perfil bem interessante de FII para o futuro aí. Uhum. Bem como outros FIIs que podem também voltar, FIIs de hotéis, os FIIs de rental, né, de locação residencial, que já tem alguns, mas o mercado não permitiu que viessem com toda a força, né, recentemente. Enfim, eu acho que a gente vai ter muitas oportunidades de outros segmentos, e não só os segmentos tradicionais, escritório ou logística. O próprio segmento de renda urbana, não são tantos fundos que têm esse segmento mais aberto de renda urbana, tem alguns mais focados em educacional. Enfim, é um mundo de oportunidades, né? Que a gente acredito eu que a gente esteja começando apenas. Certo. Então a expectativa, no fim das contas, ela é otimista para o futuro dos fundos imobiliários, né, Daniel? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tendo um mínimo de sinalização aí de inversão de curva, as expectativas de redução, a gente vai começar a ser mais competitivo, o pessoal que migrou muito para renda fixa vai poder voltar a investir em FIIs. Eu acho que tem que estar preparado com bons ativos, boas estratégias e na hora certa acho que o mercado volta e não tem por que os FIIs não voltarem fortes aí no curto prazo. Com certeza. Bom, Daniel, te agradece muito a participação aqui nesse episódio do Money Play. Tá? Como que o pessoal te acha? Como que acha a Telos? Então, a gente tem um canal de RI, que é o ri@telos.com.br, com dois L's. A gente prima, acho que é importante ressaltar considerando os finais em relação à nossa transparência, abertura de informações. Eu acho que tudo isso que eu comentei, a gente tem uma troca diária com os cotistas dentro desses canais. A gente responde todo cotista que manda algum questionamento dos nossos veículos, mantém essa porta aberta. A gente, no nosso site do TEP, a gente divulga todos os relatórios, fatos relevantes e a planilha de fundamentos que a gente tem tudo aberto, inquilinos, número de inquilinos, as dívidas que a gente tomou, as taxas, enfim, a gente tem os aluguéis por ativo, as vacâncias por ativo. Um ponto importante que é a vacância financeira, além da vacância física. Tudo isso aberto no detalhe e os próprios cotistas vão retroalimentando, dando sugestões. Acho que a gente tenta ser o mais transparente possível para todos os nossos cotistas. Excelente. Muito bom. Bom, queria agradecer mais uma vez a sua participação, falar desse tema que é tão rico, tem bastante oportunidade, tem muita gente interessada nele também. Né? Tem aquele famoso ditado já antigo, quem compra terra não erra, né? Então, os fundos imobiliários acho que entram bastante nisso e estão dentro da cultura aí do nosso povo. É só ter mais abrangência, mais conhecimento, a gente começar a investir mais. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Daniel. Obrigado, Fabrício. Prazer falar contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, curtiu o papo? Então, deixa o seu like aqui, não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @Fabrício Duarte. Te espero no próximo Money Play. Tchau!